Olá pessoal, estamos aqui novamente, agora com a aula número 12. Vamos trabalhar hoje o assunto de orientação a objetos em Python. Para começar, gostaria de falar um pouquinho sobre a orientação a objetos, os conceitos fundamentais de orientação a objeto. Como todo paradigma de programação, ela engloba basicamente toda a estrutura de uma linguagem, né, de um paradigma, né, como o próprio nome diz. E nesse aspecto, a gente pode dizer que o OO ele vai um pouco além do paradigma anterior, que era o estruturado. Então, o estruturado, ele se baseava então numa sequência de comandos, os comandos de decisão, os comandos de repetição, as funções e assim por diante, ou seja, toda a estrutura daquela linguagem estruturada. Muito bem. O que aconteceu? Eu peguei toda essa gama de funcionalidades e foram agregadas outras funcionalidades. São muitas, mas as principais que foram agregadas é o encapsulamento, a herança e o polimorfismo, ou seja, é lógico que tem mais, né? Mas essas três são as principais funcionalidades que foram agregadas à estruturada. Então a gente pode ver aqui, olha, que uma contém a outra. Então a orientação a objeto é bem mais ampla e engloba também a estruturada. Tudo que tem na estruturada tem na orientação a objeto, mas nem tudo que tem na orientação a objeto tem na estruturada. Então isso que dá efetivamente esse ganho, né, para a programação orientada a objeto. No mundo real, vamos tentar desmistificar o que seria os objetos. Então, no mundo real, eu tenho objetos, como, por exemplo, uma mesa, uma pessoa, um carro, são objetos no mundo real. E esses objetos no mundo real têm características, e alguns deles têm comportamento. Por exemplo, o relógio. O relógio, ele, se tiver um alarme, ele toca, né? Ele dispara. Uma pessoa tem alguns comportamentos, como por exemplo falar. Um carro, ele tem um comportamento, como por exemplo aumentar a velocidade, frear, coisas assim. Então, comportamentos e características. Esses objetos do mundo real, eles foram então mapeados para o mundo computacional. E essas características desse objeto passam a ser chamados, então, lá dentro como atributos e o comportamento como métodos, ok? Se a gente fosse, então, pensar em um conjunto de objetos de uma mesma classe, né? Ou seja, de características e comportamentos semelhantes, nós, então, sintetizaríamos no que nós chamamos de uma classe. Então, a classe de objetos. Uma classe, por exemplo, uma classe de mamíferos, uma classe de herbívoros, uma classe de determinadas plantas e assim por diante. Então, é uma classificação dado semelhanças entre comportamento e características. Aqui no caso, nós temos um exemplo de um carro. Então, todo carro, né, por mais antigo ou mais novo, mais moderno, mais tecnológico, todos eles têm um número de rodas, tem uma cor. Muitas vezes eu tenho até mudança de cor, por exemplo, na lateral, né, mas isso não impede que eu possa ter tanto a cor do carro quanto a cor da lateral iguais, ok? E o comportamento do carro, ele anda, ele para, ele acelera, ele estaciona e assim por diante, né? Então, vejam que eu tenho um conjunto de características e um conjunto de comportamentos próprios para cada um dos membros dessa mesma classe. Aqui, mais um exemplo de carro. Então, a classe carro, ela tem tipo, tem cor, tem placa, número de portas, mas eu não sei efetivamente nessa classe, nessa categoria superior,
quais são essas informações. Mas quando eu concretizo essas informações em um objeto do mundo real, então aquilo lá é o abstrato, a classe é uma coisa abstrata, ok? Quando eu concretizo em um objeto do mundo real, por exemplo, num Porsche ou numa Ferrari, num Porsche que tem uma placa definida, que tem uma cor definida e tem um número de portas definido, e numa Ferrari que tem também o número de placa definida, o número de portas ali eu errei, são 2 só, não são 4, né? A Ferrari, a cor dela é vermelha e assim por diante, né? Então, isso seria a concretização de uma classe, ou seja, um objeto em si. Computacionalmente, então, como que nós faríamos esse modelo? Então, nós temos lá dentro de um modelo, né? A gente chama esse modelo aqui, né? Esse modelo aqui de classe, aonde ele tem um nome. Então, o nome da classe aqui é alunos. Então, vai ter dentro dessa classe os atributos nome, matrícula e nota média. E tem alguns métodos também, com setNome, getNome e assim por diante. Uma vez que eu defina essa classe aqui, então eu posso fazer o que? A instanciação, ou seja, associar objetos do mundo real a essa classe. Então eu posso associar lá o João, a matrícula dele, a nota média dele. A Maria, uma outra estudante, uma outra aluna, com a matrícula essa daqui e a nota média essa outra aqui. Vamos então ver como que isso ocorre, ou seja, a orientação ocorre lá no Python, ok? Bom, tudo então são objetos para o Python. Por exemplo, quando nós definimos ou tentamos verificar os tipos, né, associados a cada um desses, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos lá chamar o Python, ok? E vamos então pegar aquilo lá que nós vimos na tela. Hello, ou seja, é uma string e eu quero que todas as letras fiquem em maiúscula, ok? Ele retorna isso. Vamos ver agora o tipo disso daqui, né? Como que a gente vê? A gente faz isso aqui, ó. Hello, upper. Olha só. Então, se nós verificarmos o tipo de retorno, ou seja, essa função, ou seja, esse método, né, associado ao tipo de dado string, ele vai retornar então também o quê? Um tipo de dado string, ou seja, associado à classe str, ok? E se nós fizermos isso para qualquer um dos elementos que nós temos aqui na tela, o retorno vai ser sempre o quê? Um elemento, uma classe associada a um tipo de dado especificamente. Então, eles parecem, né, como chamadas de métodos de Java ou C++. A única diferença é que quando nós criamos, né, em Python um objeto, nós não temos que fazer a instanciação de um novo, né, chamar um método new, alguma coisa assim, tá? Eles já são feitos automaticamente, e facilita um pouco mais, né? E também, a gente vai ver um pouco mais à frente, a gente também não tem que cuidar da deleção do objeto em si. Existe lá um garbage collector, um coletor de lixo, que já faz a desalocação, né? Ou seja, desaloca a memória que foi inicialmente alocada a um determinado objeto. Os conceitos então básicos, então a classe vai ser então um molde, o objeto vai ser um agente ativo na programação, métodos e atributos vai ser basicamente o método, a capacidade de ação desse agente ativo, e os atributos são as características desse agente ativo. Aqui um exemplo, né, rapidamente.
a classe humorista, um objeto desses humoristas, por exemplo, Tiririca, poderia ser também classe político, né? O Tiririca tanto é humorista quanto político. Método, por exemplo, contar piadas, imitar pessoas e assim por diante. Atributos são atributos a esse específico humorista, Tiririca. Baixo, sei lá, antigamente tinha 44 anos, acho que agora tem um pouquinho mais, tá? Então, o Python não usa o conceito de definição de interfaces como em outras linguagens. Basta você definir a classe e utilizá-la, ok? Os métodos, então, que são associados a uma determinada classe, eles seguem, basicamente, devem ser inseridos dentro de um escopo do bloco da classe. Em todos os métodos, o primeiro parâmetro que nós vamos utilizar é o parâmetro self. Ele basicamente diz respeito ou faz com que você indique, né, que aquele determinado método faz parte daquela instância, né? E há geralmente um método especial, o init, né, que a gente vai ver, underline, underline, init, underline, underline, que basicamente ele vai ser o construtor, né, do objeto. Aqui, então, um exemplo, né, de uma definição de classe. Então, eu tenho aqui o nome de uma classe automóvel. Ela, então, tem um construtor, né, init aqui, ó. Então, sempre lembra que eu falei que o primeiro parâmetro sempre vai ser o self, que ele só está indicando que faz parte dessa classe aqui. Ele vai servir quando houver o instanciamento dessa classe, né, num objeto. Ele vai servir para depois fazer a referência à instância específica. E ele recebe como parâmetro aqui uma placa, né? Caso ela não seja passada, então eu coloco aqui como um atributo default, né, esse número de placa aqui, ok? E aí, dentro dessa classe, né, então eu vou ter um parâmetro, ou seja, um atributo chamado placa, ok? E eu vou pegar esse parâmetro aqui que foi passado na construção e vou associar ao atributo aqui dessa classe, desse objeto futuro, ok? Tenho dois métodos, o método getPlaca, né, que vai pegar o número da placa, ou seja, retornar o número da placa, e o método dirigir vai ser passada a velocidade para ele e ele vai retornar basicamente uma mensagem, ok? Então, basicamente, a gente já viu funções, né? Então, vejam que os métodos aqui, a forma de definição é exatamente igual a uma função. E eu vou ter atributos tanto das instâncias quanto da classe. Aqui a gente não tem nenhum da classe, mas a gente vai ver alguns exemplos de classe. Vamos agora criar e deletar algumas instâncias. Então, como eu já falei, não há método new em Java, basta eu fazer a atribuição aqui. Então, student aqui, basicamente vai ser o nome da classe, e aí os atributos que eu defini que deveria ser passado, o nome e aqui possivelmente a idade desse estudante, né? O init, então, ele serve como um construtor embutido lá dentro do objeto, da classe. O self sempre, como eu falei também, vai ser o primeiro método, né, o primeiro argumento do método, dos métodos a serem referenciados, tá? O self vai funcionar basicamente como o this em Java ou C. Aqui um exemplo, né, de construção, da utilização de construtor. Então, eu tenho aqui uma classe carro, tenho o método construtor, né, o init, ele não recebe parâmetro algum, né, e ele inicializa o número de rodas como sendo 4.
E aí eu tenho um método que vai poder alterar esse número de rodas aqui, tá? E ele vai receber como parâmetro o número das rodas. Então aqui, olha só, eu faço então a definição, crio um objeto chamado Go, né? Do tipo carro, né? Ou seja, da classe carro. E aí aqui, ó, se eu quiser saber a quantidade de rodas que tem esse novo objeto chamado Go, ele me retorna aqui 4. E aí eu posso utilizar um método para alterar esse número de rodas. E aí se eu olhar novamente qual é a quantidade de rodas, agora serão 10. O self, então, é necessário incluí-lo no método que faz a chamada do mesmo apenas na definição. O Python passa ele automaticamente, né? Como, por exemplo, aqui é o que está acontecendo, né? Recapitulando rapidamente aqui, então a função init é a função construtora, o primeiro parâmetro dela é o self. As classes, então, podem ter variáveis de classe que são compartilhadas entre todas as instâncias dessa mesma classe e variáveis de instância que são exclusivas de cada instância. Então, por exemplo, o count aqui é uma variável de classe compartilhada com todas as instâncias e eu tenho especificamente aqui, olha, o name e age, né, que é a idade, são especificamente instâncias dessa desculpe, são atributos dessa instância especificamente. Então, a cada criação de um novo objeto vão ser próprios de cada um dos objetos, diferentemente de count, que vai ser igual para todos os objetos desta classe. Só enfatizando novamente o que eu já falei, a deleção de instâncias acontece de forma automática com o Garbage Collector, né, o coletor de lixo automaticamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o acesso dos atributos e dos métodos de uma determinada classe. O acesso de métodos e atributos ocorre de maneira pública se você não colocar nenhuma definição. Então, se você efetivamente criar lá um objeto, como nós havíamos criado lá, uma classe do tipo automóvel, né, chamada automóvel. E aqui, quando nós criamos aqui um objeto A do tipo automóvel, né, eu consigo acessar diretamente um parâmetro lá dentro, se efetivamente eu não definir como privado, né, não definir esse parâmetro, né, como protegido, né, restrito ao acesso apenas pelos próprios métodos de dentro da classe. Então, como que eu faço isso? E por que isso é importante? Vou imaginar que eu tenho uma classe conta corrente, né? Se eu não definir determinados atributos ali, como por exemplo o saldo, né, em conta corrente, como sendo um atributo restrito, né, ou seja, de acesso restrito, o que vai acontecer? Eu posso, a partir de uma função totalmente externa, ou então de uma simples declaração externa, acessar e modificar a bel prazer esse saldo, né, essa variável. Então isso infringe segurança, então não é interessante estar dessa forma. Então vamos ver como que nós podemos restringir. Basicamente nós podemos ter dois tipos aí, privados, aonde efetivamente tanto atributos e métodos só podem ser acessados dentro da classe. Esse é o ideal. E temos também os protected, né, que apenas é uma convenção utilizar um underline, né, um underscore, antes de cada uma das definições, tanto de atributos quanto de métodos, tá?
mas o que torna realmente eles privados e restritos são dois underscores ou underlines antes do seu nome, tá ok? Então é esse que efetivamente deve ser utilizado. Vejam aqui um exemplo. Eu defini aqui, né, uma classe carro, e aí eu defini dois parâmetros, ok? Dois atributos aqui. Um de maneira protected e outro de maneira privada. Vejam só, eu fiz aqui então, logo abaixo, a instanciação dessa classe para um objeto chamado goal. E aí, olha só, eu vou tentar alterar esse atributo aqui de fora da classe, né? Goal, ponto, underline, underline, parafuso. E o que vai acontecer? Vai me dar erro, né? Eu não vou poder acessar. Diferentemente de um atributo declarado de forma simples ou protegida, né? Os dois podem ser acessados de fora, tá? Como que eu faço a declaração dos membros, ou seja, dos elementos de uma classe? Os atributos, então, eu posso ter atributos de instância, que a gente já viu, ou de classe, né? Os atributos de instância, então, são variáveis que pertencem a uma instância particular e cada instância tem o seu próprio valor de atributos. E, basicamente, eu posso colocá-los lá dentro do construtor. E atributos que vão ser iguais ou acessados por todas as classes, por todas as instâncias de uma mesma classe, né, eu coloco então fora do método init, né? E aí o que acontece? Esses atributos são conhecidos como estáticos em outras linguagens. E aqui eles então ficam em vigência ao longo de toda a execução do programa. Então, se eu fizer qualquer alteração em qualquer atributo, né, desse elemento, né, desse atributo, né, atributo de classe, ele vai então impactar em todas as instâncias dessa classe. Então aqui, como eu já falei, os atributos de instância são criados e inicializados pelo init, né? E os atributos de classe são compartilhados, apenas basicamente uma cópia de cada um, né, quando da sua criação, mas por todas as instâncias da classe. Qualquer instância pode alterá-lo, né, o valor é alterado para todas as instâncias, e o atributo de classe os atributos de classe, né, são definidos dentro de lá em cima no escopo da definição da classe e fora de quaisquer métodos da classe. Herança é um dos pilares da orientação a objeto, né, o que torna efetivamente ela realmente diferente dos outros paradigmas de programação. Então a herança em si basicamente uma classe pode herdar a definição de outras classes, né? Permite o uso ou a extensão de métodos e atributos previamente definidos por uma outra classe. Então a nova classe vai ser chamada de subclasse e a original pode ser chamada de classe pai, classe ancestral ou superclasse, tá? Qualquer uma dessas vocês podem ouvir essas definições. A de baixo é uma subclasse, ou classe filho também. Para definir uma subclasse, coloque o nome da superclasse entre parênteses depois do nome da subclasse na primeira linha de definição. Basicamente, funciona como o comando extends em Java, tá? Múltipla herança também é suportada, é só colocar uma vírgula e você vai colocando as várias classes que você quer que faça, então, ou ceda a sua herança para uma determinada subclasse ou classe filho, tá bom? Como isso funciona? Vamos lá imaginar o seguinte, ó, eu tenho uma superclasse ou classe pai chamada veículo. E eu coloco aqui uma definição,
método, né, desculpe, um método andar. E esse método vai fazer isso aqui, ó, imprimir andei, ok? Muito bem. Aí eu vou definir aqui uma subclasse, uma classe filha, que vai herdar atributos e métodos dessa classe pai, chamada veículo. E eu vou definir aqui que o carro tem 4 rodas. Aqui eu faço a instanciação, né, dessa classe carro, né, que é a subclasse, para o Gol. E se eu faço isso aqui, olha só que interessante, aciono o método andar desse objeto que eu acabei de instanciar de carro, vejo que em carro eu não tenho esse método, né? Eu só tenho esse atributo número de rodas aqui, mais nada. Aonde que está? Será que vai executar? Será que vai dar algum erro? Ele vai executar. Por que vai executar? Porque eu estou falando aqui, ó, que ele vai herdar todos os métodos, todos os atributos de uma classe superior. E na classe superior, que é chamada veículo, olha só, ele tem esse método aqui, andar. Então, ele olha aqui dentro. Eu tenho o método andar? Não. Eu tenho uma classe superior, que eu posso herdar alguma coisa? Sim. Ele vai então na classe superior e vê. Eu tenho o método andar? Tenho. Então, eu executo esse método andar. Tá? Então, é basicamente assim que funciona. Um dos outros pilares, né, da orientação a objeto é o que nós conhecemos como polimorfismo ou sobrescrita de métodos. O que é isso? Vou imaginar o seguinte: eu tenho um método dentro de uma classe pai. Só que uma determinada classe filho, esse método ele vai funcionar de uma outra maneira, né? Então eu posso redefini-lo, né? Veja, o nome vai ser igual, mas eu estou redefinindo esse método da superclasse na subclasse, tá? Eu posso fazer isso e a forma de redefinição é mais ou menos essa, olha só. Então eu tenho lá um método andar, que ele vai imprimir print andei. E aí na subclasse ou classe filho, que está herdando, olha lá, da superclasse ou classe pai, veículos, todos os métodos e atributos. Na verdade é só esse método. Só que aqui, ó, eu não quero que funcione dessa forma, né? Eu quero que funcione de uma outra maneira esse método aqui, né? Então eu redefino esse método, olha só, andei de carro, eu quero que ele imprima isso e não só andei. Então eu faço uma redefinição aqui. E aí quando eu fizer a instanciação, né, dessa classe aqui, né, um objeto desse tipo aqui, e chamar o método andar, vejam que primeiro ele verifica aqui, eu tenho o método andar? Tenho. Então eu vou executar esse método aqui. Se eu não tivesse esse método, daí ele iria para a classe pai e executaria da classe pai. Como eu tenho aqui, ele executa a da classe filho. Uma outra forma de executar também, olha só, uma outra forma de fazer a redefinição, né? É essa daqui, uma vez que eu tenha uma classe lá em cima, né? Veículos, eu faço associação e olha só o que eu estou fazendo. Estou fazendo a redefinição, só que a redefinição ele está executando o objeto, né, da classe pai. Ou seja, está fazendo a mesma coisa. Então, isso daqui, ter e não ter, é a mesma coisa, tá? Então, eu só estou mostrando como eu poderia fazer e se quisesse, pudesse aqui alterar alguma definição, algum parâmetro, alguma coisa assim. Mas isso, né, basicamente é o que ocorre de forma automática, né? Ou seja, se não está aqui, ele vai para cima e executa o método de cima. Em Java, né, acontece assim o processo de instanciação, né, com extends, e em Python, basicamente, eu apenas coloco entre parênteses
qual é a classe que eu estou estendendo. E, efetivamente, se eu quiser, né, acessar algum parâmetro, né, da classe pai, o que eu faço? Né? Basta indicar o nome, né, aqui, ó, carro, ponto, ou seja, eu estou falando que dentro dessa subclasse chamada caminhão, eu estou acessando aqui um método, no caso aqui o próprio construtor, da classe pai, tá? Então basta colocar o nome aqui, né? Se eu não colocasse aqui, colocasse self, ele estaria dentro desse mesmo, dessa mesma instância. E para finalizar, eu tenho alguns métodos e atributos especiais que são nativos no Python. Então, no Python eu posso trabalhar com métodos nativos e geralmente esses métodos nativos eles vêm com a gente chama, né, de dunder. Dunder é double underscore ou underline. Então os doodles aqui, ó, duas vezes underscore, duas vezes underscore. Então o método init a gente chama de um método dunder, né, que tem então dois underlines. Tem lá outros, né, que é doc e assim por diante. E como que eu faço? Eu posso acessá-lo e posso até mesmo alterar a forma como efetivamente eles funcionam. Aqui, por exemplo, eu estou apenas acessando, né, dado um determinado objeto, eu estou acessando, né, um método dunder que me dá a representação em string desse próprio objeto, tá ok? Tenho muitos outros, né, o init, CMP, que faz a comparação, funciona mais ou menos igual a igual, né, uma coisa é igual a outra, né? Ele faz essa comparação, ele me retorna o tamanho desse objeto, ele faz uma cópia desse objeto e assim por diante, né? Ou seja, e eu posso também fazer redefinições dentro da própria classe, né, desses métodos nativos. Para você efetivamente saber um pouquinho mais sobre cada um deles, eu recomendo que você acesse a documentação, digite lá dir, o nome, né, entre parênteses desses objetos, desses atributos, dunders, e ele com esse comando aqui, ele dará toda a lista de possibilidades. E também, né, não esquecendo, a gente tem lá o PyDoc, né, e aí eu posso só digitando aqui o nome do módulo, o nome de uma função, alguma coisa assim, ele já vai me retornar toda a documentação que tem lá no PyDoc. Então é isso, pessoal. Aula número 12 de orientação a objetos em Python. Nós finalizamos aqui, mas nós vamos ter muita prática lá na nossa aula online, ok? Então, dá uma estudada, vê lá o material que eu disponibilizei no repositório de dados aí da disciplina. E bons estudos, até mais, tchau!